Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa nesse momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre essas nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, culturais e históricas. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje a professora Isabel Arendt, doutora em História, professora da Unicinos e do ISEI. Né? Então, que vem nos contar sobre a imprensa e em língua alemã aqui no nosso estado. Muito obrigada, Felipe, pela oportunidade. É uma alegria, né, uma satisfação estar aqui e poder falar sobre o tema. Obrigado, professora Isabel. Você que pesquisa há tanto tempo sobre a imprensa e também na área luterana, né, na área de confissão luterana, se você pudesse primeiro nos destacar sobre, com a chegada dos imigrantes aqui, que boa parte teve pelo menos um acesso à alfabetização, à parte escrita, à leitura, né, o quanto eles naquele início, naqueles primeiros anos, naquelas primeiras décadas, puderam auxiliar no desenvolvimento do nosso estado e da nossa região através da imprensa, da prensa e da imprensa. Eles tiveram, na verdade, talvez a vinda, né, de pessoas, né, que tinham esse conhecimento, inclusive, né, sobre, e tinham uma formação específica ou não, né, mas uma formação ainda na Europa. Então, eles tinham essa possibilidade e conhecimento para instituir, para preparar editoras, né? No caso aqui eu já vou para o Rotermund, por exemplo, né? O Wilhelm Rotermund, um pastor luterano que veio em 1874 e já organizou, comprou uma prensa, uma pequena um pequeno espaço, as máquinas, né, de um jornal, de um primeiro jornal em língua alemã que tinha aqui. Então, ele organizou, a partir disso, uma editora, né? Quer dizer, são conhecimentos, alguém formado em teologia, né, que vem e tem essa possibilidade de levar avante, por exemplo, essa editora, Rotermund, que continua aí de pé até hoje, né? E é um início lento, né? Obviamente, não é assim né? Isso é 1870, eu estou falando de 1870, então tem uma lacuna, né? 1870, 1880, né? Tem uma lacuna aí, desde a vinda dos primeiros, né, imigrantes, que é 1824, aqui para o sul, ali tem uns 50 anos em que isso não é tão desenvolvido, né, assim. Então, isso vai acontecer nessas décadas aí, a partir de 1860, 70 mesmo, né? Então, a organização de escolas, a educação, né, que eles também fizeram paralelamente, por não se sentirem tão atendidos, né, pela própria condição aqui, né, ainda, né, do Império Brasileiro, né, nós não tinha uma condição de educação, uma estrutura educacional assim tão fortemente, né, organizada para que eles se sentissem atendidos nesse sentido. Então, são duas frentes, né? Educação, imprensa, né? Não sei, agora já fui por esses dois caminhos. Mas é interessante, professora Isabel, porque o Rotermund, como você diz aqui, chega em 74, aqui, em 77 ele já funda a Rotermund, ele ajuda muito nesse desenvolvimento, as igrejas também foram muito responsáveis pela educação, mas antes, se você pudesse, a gente vai falar mais naturalmente sobre a Igreja de Confissão Luterana, mas
as confissões tinham os seus, ou digamos, não só as confissões, né, o próprio Koselleitz em Porto Alegre, havia uma linha já pré-estabelecida nesses jornais, nesses periódicos. Eles, por condição de quem os fundou, né? Porque aí você tem tem dois aspectos fortes aí, que é um viés político e religioso, né? Um vínculo, né? Tanto político quanto religioso. Alguns jornais, por exemplo, saindo apenas da linha dos religiosos, você tem aí Der Kolonist em Santa Cruz do Sul, né, que é um jornal claramente político, com uma posição vinculada a um partido específico, né, na época, no final do século XIX. E assim temos o jornal aí que também tem uma função, não quer dizer, não tão declarada, né? Ele não tem a função ou a intenção tão política, mas ele não deixa de ser político, que são esses dois jornais mais de cunho relacionados a confissões, digamos assim, religiosas, que é a luterana, com o jornal Deutsche Post, né? E Deutsche Post foi fundado por Rotermund em 1880, né? E muito em resposta a jornal já existente, que era o jornal Deutsches Volksblatt, né, católico, editado pelos jesuítas, né, com sede em Porto Alegre, São Leopoldo, Porto Alegre, e o Rotermund, instalado em São Leopoldo, funda então quase uma década depois do católico, ele funda esse luterano, né? Então, assim, e assim o Koselleitz estava, né, sediado em Porto Alegre com uma linha mais liberal e justamente batendo, né, de certa forma, via jornal, batendo entre aspas, né, discutindo e se colocando. São embates, né, embates ideológicos, embates no sentido sobre o que é, né, inclusive, a crítica religiosa do Koselleitz. Justamente, crítica religiosa. Ele não estava vinculado aos luteranos nem aos católicos. Para ele, né, ele era um liberal que justamente batia nos dois, né? Então ele tinha assim, o bater aqui, eu digo, né, no embate mesmo, via jornal, e isso acontecia. Então era a forma de se expressarem, de dialogarem, de se oporem, né? Então ideologicamente, tudo era o espaço, né? O jornal era o espaço. Mas sabe, professora Isabel, eu consegui muito material relacionado às crônicas aí dos padres jesuítas aqui da nossa região. Existe um frequente registro dos padres de, digamos, ataques ou de críticas, né, dos demais periódicos. Mas havia uma disputa, creio eu, e você pode dizer melhor aos nossos telespectadores, pela análise, pelo estudo que você fez e faz. Havia, na verdade, uma disputa entre os três. Quer dizer, havia também ataques, se fosse usar essa palavra, né, ou como você disse, nesse embate, esses três grupos era um embate muito marcante, muito assim, através das palavras, através dos textos. Sim, sim. Isso a gente vai encontrar, às vezes, respostas, né? Um escreve num jornal, o outro responde, né? Então, assim, eles não deixavam isso acontecer, assim, né? Sem dar uma resposta. Então, era uma forma, né? De discussões, né? E eles tinham aí, e a gente está falando de 4 títulos, né? Nós temos mais, então assim, até pelo interior, a gente vai ter o jornal Serra Post em Ujuí, vai ter outros títulos aqui na região, né? Nessa região que hoje a gente pode dizer Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos, Vale do Caí, então, quer dizer, tinha, né, assim, isso obviamente é um levantamento que precisa ser refeito. Existe uma obra de Arndt e Olson, né, alemães, eles pesquisaram todos os títulos de periódicos, né, existentes aqui no Brasil. Acho que eu não quero me equivocar, mas faz pelo menos uns 50 anos ou mais, né, que essa obra foi lançada. Eu não estou recordando bem do ano de lançamento dela, de publicação, mas é algo que precisa ser refeito, e isso a gente vem fazendo nos últimos estudos, né, a gente aproveita agora para levantar,
né? O que efetivamente ainda temos desses jornais, justamente para nos aproximar desses Conteúdo. Embates, né? A gente tem pessoas estudando, que, por exemplo, Koselleck, muito bem estudado pelo Thiago Weizenmann e outros, né? O professor René Gertz tem ainda, que é um outro bloco de edições de Porto Alegre, principalmente, que estão lá no acervo Benno Mendes, né, Delfos, agora na PUC, né, no acervo da PUC. Tem outros títulos lá, né, assim, que daí a continuidade do que o Koselleck iniciou, né, então depois a Neue Deutsche Zeitung, e assim eles criaram novos títulos, né, em Porto Alegre também, né, permaneceu, né. Então a gente tem, olha, só considerando o Rio Grande do Sul, né, vários títulos que a gente poderia levantar, assim, são listas, né, que a gente tem que, inclusive, atualizar em relação a essa obra de Adi Olson e ver o que ainda está vivo, né, o que desses jornais prevalece, o que está preservado, porque, obviamente, é um material, né, sempre a gente fala do suporte, né, que não foi feito para durar 100, 200 anos, e nós queremos e precisamos que eles durem dure tudo todo isso. esse tempo. Sim. Justamente. Então a gente está sempre fazendo algum projeto justamente para dar acesso a esse teor, né, a esse conteúdo. Mas esses aí. projetos hoje também consistem em digitalização, transcrição, tradução desse material. E aí sim, a análise também histórica. Justo. É um caminho, né, sempre que anda um pouco junto, né, quando você consegue apoio, no sentido de apoio para desenvolvimento de projetos, né, então sempre se consegue mais para estudo, né, aprofundado, e nem tanto mais para a organização desses acervos, né, então isso é sempre uma questão que nos move, né, ainda, de conseguir preservar esses acervos. Então, são acervos históricos, né, e justamente um caminho sempre é a microfilmagem. Ainda é um método, mas ele hoje, a acessibilidade ao microfilme é difícil, né, mas a digitalização é um dos melhores caminhos. E aí existem projetos do qual, né, se eu posso já falar dele, né, do Transfopress Brasil, do qual nós fazemos parte, a professora Marluza Harres, da Unicinos também, nós trabalhamos juntas nesse projeto, e justamente olhando para esses jornais, examinando. Num primeiro momento, nós examinamos o Deutsches Volksblatt, né, temos um artigo publicado, não sei se eu posso mostrar também essa obra, né, Imprensa Estrangeira publicada no Brasil. Quer dizer, existe aí um grupo de pesquisadores em termos organizados, e considerando a imprensa estrangeira como um todo. E começou com o pessoal da língua francesa, né, os jornais e periódicos em língua francesa no Brasil, editados aqui. E aí, agora tem um grupo grande de periódicos e jornais dos italianos, né, em italiano no Brasil. Yiddish tem também, e a língua alemã. Nós até precisamos de mais gente, assim, né, Santa Catarina, Paraná, né, que esteja levantando, e somos poucos aí na parte dos alemães, mas estamos aí com o artigo. Imprensa estrangeira publicada no Brasil, as primeiras incursões, né, tendo como organizadoras Tânia Regina de Luca e Valéria Guimarães. Né? Professora Isabel, antes de nós falarmos também sobre este jornal, na época, para os professores luteranos, que você também destacasse para nós sobre esta formação educacional da época, né? Porque ali no início você destacou, mas pudesse adentrar um pouco mais, porque a gente sabe que as próprias igrejas estavam em organização, né? A própria ISLB também, que depois se tornou ISLB. Então, essa formação para os professores, esse acesso aos professores, né? E esse ensino que era basicamente em língua alemã, especialmente no interior. Justamente. Aí você tem uma organização mais, digamos, mínima, de atendimento mínimo no início, né? Escolas, a gente tem até levantamentos, eu trouxe, a gente tem isso, o professor Martin Dreyer, outros estudos, né, realizados sobre as escolas
entre aspas, né, alemãs ou teuto-brasileiras, às vezes se usou esse conceito também, né, porque elas estão aqui ensinando em língua alemã, né, no Brasil e tal. Esse conceito ele tem que ser sempre explicado, né, mas essa organização ela vai acontecer também muito melhor, assim, melhor organização já na República, né? Acho que aí ensine quem puder, até com positivismo aqui no Sul, né? Com um governo mais positivista, aí a gente tem na Primeira República, né? Tu tens aí um olhar ensine quem puder e quem quiser. Tem um dizer que eu não vou agora lembrar as palavras exatas, né, que eles usavam, os positivistas, né, defendiam isso. E aí estava aberta a possibilidade de eles organizarem, esses imigrantes e descendentes, né, que estavam aqui, organizarem suas escolas, né. E aí isso até 1930 cresceu muito, né. Vamos pensar aqui de 1800 aí, né, o início da República, assim, final, depois de 1880, né, aí final do século XIX até uns 30, 40 anos em que eles se organizaram nesse sentido, né, e conseguiram, de alguma forma, inclusive, apoio financeiro via igrejas luterana, né, na Alemanha. Momentos históricos, a gente tem que examinar cada momento ali, porque às vezes tem mais apoio, depois retirado, por toda a configuração histórica, claro, do momento igreja, histórico do momento, da igreja lá, né, e da própria Primeira Guerra, né, toda a questão histórica aí, que envolve a Europa, e aí ajuda vinha, ao menos ou mais, né, dependendo, mas era algo que fez com que eles organizassem, por exemplo, 1910, 1909, eles organizaram a formação de professores de língua para as escolas luteranas aqui, né, no Brasil. Em 1909, lá no Asilo Pela Betânia eles começaram, daí foram para Santa Cruz do Sul, onde hoje é o Colégio Mauá, né, se instalaram lá e já construíram, em seguida, eles conseguiram apoio justamente, né, recursos da Alemanha para isso, para construir um prédio próprio para eles e conseguirem se estabelecer e organizar essa formação, né, de forma adequada, porque faltava, né, esses professores, alguns vinham ou eram pastores pastores luteranos que faziam a vez de professores pela sua formação, um ou outro professor foi enviado, ainda no século XIX, né, o pastor Wilhelm Wachholz, que é o reitor hoje da Este, né, ele tem estudo sobre isso, de como sociedades, né, evangélicas trouxeram da Alemanha, né, isso, a de Barmen, né, traz e envia professores aqui para o Brasil, para o sul do Brasil e para Chile, para a Argentina, né, então tem esse movimento, né, de formar, mas eles precisavam formar o seu quadro aqui, né, a própria Alemanha se posicionava, né, eu estou falando de uma forma muito genérica, né, a gente precisa entrar nos estudos específicos, né, mas eles diziam, nós não podemos aqui formar os quadros né, só para fora, né, então, imigração. Nós precisamos, então isso se tornou uma necessidade, né, e que foi bem atendida logo aqui em 1909, né, tanto que o Instituto Ivoti hoje o início dele é 1909, né? Porque é ele que começou dessa forma, né? Formando professores lá, né? E está fazendo isso hoje ainda, né? Então, de Santa Cruz do Sul, depois veio para São Leopoldo, em 1925, e ali o Lera Zeminar era o nome dele, né? E ele funcionou, claro, aí com um embate, um embate mais específico, né, com a política de Getúlio Vargas, né, com o Estado Novo e a política de uma identidade, né, nacional em que línguas estrangeiras não eram bem-vindas, e é toda uma configuração daí também ali dos anos, né, 1937 em diante. Então ali eles encerraram, 1937, 38, eles encerraram a formação por um tempo, né,
porque era muito feito em língua alemã, os professores eram estrangeiros, eram alemães na sua maioria, e alguns foram presos, né, por conta de falarem a língua alemã, de utilizarem, né, num certo momento. Isso aí tem que ver os decretos, né, quando isso tudo aconteceu, né, as datas exatas são momentos, né, muito diferenciados ali, são pelo menos uns 7, 8 anos que a gente tem que examinar bem, tem estudos sobre isso, né, examinando essas questões. E assim, veja, são anos, né, e também, além de organizar, então, formação de professores de língua alemã, em língua alemã, eles formavam professores, né, para essas escolas, em língua portuguesa e alemã, isso tem que corrigir. Eles organizaram edição de um jornal. Antes de começar a formar professores, eles editavam já um jornal para esses professores. E isso, se você puder, né, reforçar as pessoas que nos acompanham, de fato, bem, um jornal específico para esses professores luteranos, evangélicos, com certeza havia uma procura de comunicar, de identificar, né, de deixar eles atualizados, né, de vários apontamentos. Então, você puder reforçar também sobre, então, né, o jornal para professores luteranos. Justamente, esse jornal, ele também foi, inicialmente, ele foi lançado em 1901, né? Então, antes de fazer a formação, em 1909, eles se preocuparam com... E os luteranos, nós estamos falando dos luteranos, mas tem os católicos que estavam fazendo a mesma coisa, né? Então, estavam organizando... os católicos organizaram o seminário de formação de professores deles mais tarde, mas o jornal foi na mesma época. Um começou em 1900 e outro em 1901, né? Quer dizer, ali eles juntos, né? E preocupados justamente para essas discussões de ordem metodológica, né, do ensino, de como conduzir, questões, obviamente, assim, específicas para a educação, né, mas informando os professores, uma ponte, né, e a gente fala, inclusive, quando nós olhamos para essa imprensa hoje, nós, nesse projeto do Transfapress, nós falamos em mediação cultural, que eles, algo que eu fazia, eu olhava muito no meu estudo anterior, eu examinava como eles fomentavam e queriam manter, entre aspas, né, uma população imigrante aqui, manter uma identidade, né, alemã aqui, junto a essa população. Mas tem esse outro lado, tem esse jornal, mesmo esse jornal do professor e esses jornais do Deutsche Post, né, eles que têm um alcance de um público maior, né, e não especificamente da educação, eles têm esse papel de mediar, né, de trazer cultura, de traduzir, né, de fazer essa mediação, acho que é a palavra correta, né, entre o que estava acontecendo na Europa, o que está acontecendo aqui no Brasil, traduzir para aqueles que não sabiam nem ler a língua portuguesa de forma satisfatória ainda, né, então era uma forma de fazer essa mediação. Ou eles, inclusive, eles publicavam de outros jornais brasileiros, também nesses jornais para o professor, né, algumas matérias às vezes eram traduzidas, né, para o alemão. Então, é uma forma, assim, é uma variedade, né, você tem aí, no início, ele começou com 4 páginas, né, de uma forma mais... pela época, né, 1901, e como suplemento do Deutsche Post, quer dizer, está novamente o Rotermund por trás, né, ele fomentava tudo isso, né, então ele colocou no jornal, colocou lá como um suplemento, 4 páginas, né, bem tranquilo, inseri, e depois ele passou a se tornar um jornal mais independente do Rotermund, até era editado, com parceria ou tal, até impresso lá, né, na editora dele, mas quem o conduzia, quem elaborava, eram professores, principalmente estrangeiros, né, vindos, eles monopolizavam isso de certa forma, né, e também conhecedores, né, da língua alemã mesmo e tal, então eles monopolizavam de certa forma essa edição, né, responsabilidade editorial, né. Mas era um espaço de divulgação
dos encontros dos professores, que eles já faziam, antes da formação de professores, faziam encontros regionalizados, né, de professores, para pensar como conduzir, como trabalhar nas escolas, discutindo metodologia, discutindo questões bem práticas, né, e você vai chegar ali em 1935, 34, 35, 36, as discussões, as assembleias gerais deles imensas, né? Você vê lá todos os participantes, tem esses relatórios lá nesse jornal, é muito interessante. E você vendo o embate de tentativa, inclusive, de professor mais simpatizante ou vinculado ao nacionalsocialismo, tentando entrar na diretoria, né? E o embate que isso causa, né? Olha, professora Isabel, isso a gente vai tratar, né? Pode tratar também, naturalmente, né? No próximo capítulo. Infelizmente o tempo é curto, né? Já estamos chegando ao final. Então, se você puder deixar para nós, para mim, para os nossos telespectadores, as suas considerações, né? Sobre a importância de a gente debater, né? Discutir também esse tema, estudar esse conteúdo. É interessante, é uma oportunidade importante, né? Talvez eu fui muito... Aqui a gente foi de um para outro, né? Talvez não tenha ficado tão didático e a gente pode, quem sabe, conversar num outro momento de novo. Eu agradeço mesmo pela oportunidade. Acho que é importante as pessoas conhecerem, né, projetos que estão em andamento, que isso tudo é fruto de estudos que a gente faz, a pesquisa na pós-graduação, o nível, e por isso a importância do apoio também para esses estudos, né, para pesquisa, para a gente dar continuidade para tudo isso, né? Acho que é importante. Obrigado, professora Isabel, professora, doutora em História, na Unicinos e do ISEI. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET. Continuem nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e aqui pela TV.